Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a 7ª edição da Fortaleza Brasil Stone Fair vai ser realizada entre os dias 8 e 10 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. A feira vai apresentar as principais novidades do setor de rochas ornamentais e revestimentos. Sobre a programação, eu conversei com Carlos Rubens Alencar, presidente do Cimagran. Me fala um pouquinho sobre essa programação, como é que foi pensado, né? E o que a gente, para quem está assistindo, o que pode aguardar, né, durante esses 3 dias de evento? Olha, esse evento, Fortaleza Brasil Stone Fair, ele nasceu de uma necessidade de divulgar, sobretudo para a sociedade cearense, os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pela mineração e pelas empresas aqui no estado. Porque é um segmento assim que não tem muita visibilidade, tá? Então a gente sentiu a necessidade de fazer esse evento, que era para evidenciar o quê? Que o Ceará é já há quase 7 anos a fronteira mais importante das rochas ornamentais em todo o mundo. Na realidade é o seguinte, rochas ornamentais compreendem o universo dos mármores e granitos. E as pedras que hoje são mais disputadas, as grandes grifes dos grandes escritórios de arquitetura em todo o mundo, são pedras produzidas aqui no estado do Ceará. E é sobre isso, e por causa disso, que nós criamos a Fortaleza Brasil Stone Fair, que já está na 7ª edição e que desde a 2ª edição já começou a fazer parte do calendário internacional de eventos do setor. Esse encontro é um momento tanto de fornecedores, como também quem trabalha na área, como o setor como um todo, se encontrar, mas também a população conhecer, né? Como é que é feita essa programação pensada? O que já tem programado para a gente, para quem está assistindo, se programar para participar também? Olha, na realidade, o evento, desde o início, ele foi criado com foco nos profissionais de arquitetura, design e decoração. Porque cerca de 70% do destino dos nossos produtos, eles caem nas obras civis. E quem fazem os projetos e especificam os materiais são exatamente os profissionais de arquitetura, design e decoração. Então, nosso evento, diríamos assim, de uma maneira pioneira, ele, sobretudo no Brasil, ele, desde a primeira edição, que ele tem uma frequência muito importante. Por exemplo, na edição passada, nós tivemos 897 profissionais de arquitetura no nosso evento. Esse ano nós acreditamos que teremos mais. Inclusive, em função disso, nós estamos trazendo a arquiteta Miriam Ruge, que é uma arquiteta gaúcha e que tem uma proposta muito forte da área de design biofílico, né? A neuroarquitetura, que é uma coisa assim, que ela procura mostrar o seguinte, que a sua percepção sensorial mexe com muita coisa. Então é por isso que às vezes a gente entra num ambiente, se sente bem, às vezes entra e não se sente. Então, toda essa abordagem e as especificações das rochas, né, dentro dessa questão do design biofílico e da sustentabilidade, será abordado por ela. Nós teremos ainda também um perito mundial, que é o alemão Peter Beck, que é uma das maiores referências em rochas ornamentais em todo o mundo. Teremos o engenheiro de produção Álvaro Abreu, que por coincidência foi quem criou as feiras no Espírito Santo, que é o estado de longe o maior produtor do Brasil, criou inovações tecnológicas que fizeram com que a produtividade do setor praticamente dobrasse aí pelos anos 90, e hoje ele está mais como escritor, colhereiro, como ele se define, porque ele faz um trabalho com colheres de bambu e etc., e vai lançar também um livro sobre a produção prazerosa. Então, é um evento assim múltiplo, onde tem muitos profissionais de arquitetura, tem muitas inovações e as novidades que vão aparecer na hora. E aí, nesse caso, nessa programação como um todo, além desse momento, né, a 7ª edição, com relação ao fomento da área do setor, né, também a oportunidade de fomentar esse setor, como é que está atualmente esse cenário aqui no estado do Ceará? Olha, a feira ela é um marco no nosso setor. Em 2013, 2014, nós tínhamos aqui 14 empresas que extraíam e lavravam granito aqui no estado, né, as rochas ornamentais. Hoje, nós temos cerca de 68. Nós exportávamos 12 milhões de dólares em 2013, 2014. O ano passado, nós exportamos 40 milhões de dólares, ou seja, algo como 200 milhões de reais. Então, a feira teve um papel central nesse aspecto, porque ela chamou a atenção, né, inclusive das pessoas de fora, porque como ela tornou-se internacional, então várias pedras que as pessoas pensavam que eram de outros estados, passaram a entender que era do Ceará.
e nada como vir direto à fonte. Então, é um cenário que eu diria muito importante. Eu acredito que nos próximos anos, já tem muitas empresas que estão aqui há 8, 10 anos, o processo de mineração ele é lento, mas aí a partir do 8º, 10º ano, começa a aparecer muita coisa fruto dessas pesquisas. Então eu acredito que a velocidade de crescimento do setor agora será muito maior. E no caso, quais são as principais rochas encontradas aqui também que são utilizadas tanto para decoração, como para construção civil, como também são exportadas? Olha, é uma coisa muito importante isso. A rocha mais importante, mais desejada no mundo, hoje em dia, é um quartzito produzido aqui em Uruoca, no zona noroeste do estado, chamado Taj Mahal. É a denominação comercial dele. Junto com o Taj Mahal, nós temos o Perla Venata. Na região de Santana da Acaraú, nós temos o Perla Santana. Lembrei que agora, ainda em Uruoca, nós temos também o quartzito Matira. Temos o Avorrai, que são rochas que são hoje grifes mundiais. Você chega em qualquer evento do mundo, a rocha que está mais exposta e que é mais desejada são essas rochas aqui no Ceará. E elas são usadas para decoração, para que tipo de ornamentação no caso, né? Como é que elas são usadas na prática? Os quartzitos são rochas muito ricas em sílica. 95% pelo menos a composição é sílica. Portanto, elas resistem muito à abrasão. E no caso específico dos nossos quartzitos, eles têm as tonalidades muito claras, são as tonalidades beges. Então, ele preenche assim, todos os requisitos de decoração e requisitos também da durabilidade da rocha. Ela não risca. Né? Se a pessoa pegar uma faca e tentar riscar um quartzito, não vai conseguir. E além disso, nós temos também os cristais, né? Que o município de Itaitinga hoje produz um cristal branco. Nós temos cristais também na região de Banabuiú, os cristais multicoloridos, em Aiuaba. Enfim, o Ceará hoje, além de ter granitos espetaculares, os ditos super exóticos, onde a região aqui de São Gonçalo do Amarante tem rochas que você não acredita. E assim para o público, o que seria super exótico? Super exótico, eu vou fazer aqui uma analogia com o ambiente feminino. Uma mulher, quando ela chega numa festa, ela não gosta de encontrar 7 mulheres dentro da mesma festa com a mesma roupa. Os granitos super exóticos são exatamente isso. Não tem uma chapa igual à outra. Então você sabe que está comprando algo para a sua casa que não vai ter mais na casa de ninguém. Pode ter parecido, mas igual não é. Então é por isso que a gente chama super exótico. Porque além dele ter uns desenhos maravilhosos, eles geram a exclusividade para o cliente e isso todo mundo adora. Que é o que se mais procura, né? Essa exclusividade, esse requinte, né? E aí encontra. Sim, sim. E nesse caso, como é que é o trabalho feito também pelo sindicato nesse sentido de fomento a essa área como um todo aqui no estado? Olha, eu diria que o sindicato, na realidade, ele acabou ocupando um espaço que seria do poder público. Porque nós estamos sem empresa de mineração desde 1991. Ou seja, o Estado ele não tem nenhum órgão, nenhuma entidade, nenhum pequeno setor que lide com o fomento da atividade mineral. Isso é uma perda muito grande para o Estado. Por exemplo, agora, a pauta do mundo todo é a pauta da sustentabilidade, é a pauta ambiental. E não há sustentabilidade sem mineração. Por exemplo, sem mineração, não tem energia eólica, não tem energia solar, não tem hidrogênio verde. Enfim, diremos que o Ceará está em desvantagem nesse aspecto. E nesse caso, voltando um pouquinho para a programação, para quem está assistindo, né? Como é que faz para saber mais informações? A programação completa nas redes sociais? Nas redes sociais, né? A gente tem o site, tem Instagram, tem Facebook, é o Fortaleza Stone Fair. Então vocês podem colher todas as informações. O evento é gratuito, é do dia 8 ao dia 10, de 14 às 20 horas. E eu convido a sociedade cearense a estar presente e certamente vocês vão amar, porque é tempo de amar a pedra natural. E o Conselho Federal de Corretores de Imóveis vem fazendo uma série de ações junto à comunidade, como um evento recente realizado neste mês de outubro sobre a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo no mercado imobiliário. Sobre isso e muito mais, eu converso com Márcia Vieira de Sá, conselheira federal do Cresce Ceará, está aqui comigo no estúdio. Márcia, obrigada pela sua presença.
Obrigada a você pelo convite e fico agradecida e é importante que a gente possa trazer esse diálogo com a sociedade. Márcia, falando desse evento que foi realizado agora, né, também, como é que vocês têm trabalhado, não só esse, mas outros encontros também, outras ações do Conselho voltado para a comunidade também, falando um pouco sobre o trabalho de vocês? Pronto. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ele é o gestor de todos os conselhos regionais, que atualmente são 27 estados com o Conselho Regional. E a importância dessa gestão, né, dessa governança do Conselho Federal é de procurar que isso possa estar disseminando dentro de todos os estados como forma de boas práticas para que a profissão possa também estar contribuindo com o desenvolvimento da atividade salutar para a sociedade. E como é que a população pode trabalhar junto com vocês, né, na conscientização? Cada vez mais é importante a informação também, né? Uhum. A informação, principalmente a informação. Hoje nós somos 600 mil profissionais, 70 mil imobiliários em todo o Brasil. E é uma população extensa, uma representatividade profissional que, a partir do momento em que esses profissionais eles são bem informados, são qualificados, eles vão gerar, consequentemente, essa informação à sociedade. Então, se o Conselho Federal, uma das primícias dele é a proteção à sociedade. Então, nós entendemos que um profissional bem qualificado, com conhecimento e, inclusive, sabendo de todas as boas práticas que colaborem para que nós tenhamos um Brasil melhor, né? Dentro de uma atividade, certamente a gente está colaborando com a sociedade, né? E isso, no exercício profissional, acaba que também trazendo uma uniformização para que as pessoas saibam que estão tratando de um negócio sério, como um negócio imobiliário, diretamente com um profissional capacitado. Pois é, a gente fala muito assim, hoje a gente vê uma enxurrada de pseudos profissionais, né? Nas redes sociais, cada vez mais, pessoas que se dizem autoridades sobre o assunto, na verdade não entendem nada, né? Faz aquele vídeo para engajar, tem um marketing muito bom, né? Mas na verdade, na hora mesmo de fechar um negócio, de firmar um contrato, né? De ir atrás mesmo, acaba vendo que essa pessoa não é bem assim, né? Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Inclusive, os conselhos regionais disponibilizam em seus sites a relação dos profissionais para que a sociedade possa contratar um profissional inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Isso é o primeiro passo para que você tenha uma segurança de que está sendo bem assessorado no negócio imobiliário, né? E o segundo cuidado é não ir atrás de ofertas miraculosas, né? Aquelas ofertas repentinas, muito boas. Então, você tem que se aprofundar realmente para saber se está entrando realmente no negócio correto. A gente vê muito isso nos aplicativos de vendas de imóveis, né? Sites, aquela coisa assim, meu Deus, que esse valor tão mais abaixo do mercado, né? De uma propriedade, enfim, de um imóvel. Tem que ter o cuidado também, você falou uma coisa importante, né, que é o registro profissional, né, Isso. que tem que fazer essa pesquisa. Nesse caso, quando a pessoa ela é lesada, né, quando ela acaba acreditando, né, já infelizmente caiu num golpe, enfim, o que ela deve fazer nesse sentido para voltar assim, né, para não ser tão lesada assim com relação à questão de cair em outro golpe? Em relação ao Conselho, ele tem a obrigação, né, é um dos trabalhos do Conselho, estar atento ao comportamento do profissional que está no mercado. Ou seja, ele vai responder um processo disciplinar, ético-disciplinar no Conselho. Em relação à pessoa que foi prejudicada, infelizmente, ela vai ter que, para ser ressarcida ou buscar os seus direitos, ela acaba tendo que ir para a nossa justiça, que infelizmente é um caminho muito longo. Por isso que nós pautamos tanto a importância da prevenção. Os conselhos regionais, inclusive o nosso, né, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, nós temos nessa gestão e em outras gestões um ponto muito importante que é a fiscalização de pessoas que estão atuando no mercado sem ser corretor de imóveis. Embora nossa atribuição seja para regulamentar o profissional, mas nós temos parceria com o Ministério Público, com
com delegacias, para que a gente possa prevenir as pessoas de não estar atuando irregularmente. Porque a partir do momento que você não é corretor de imóveis, não está inscrito no Conselho Regional, você está exercendo ilegalmente a profissão. Ou seja, você está cometendo um crime de contravenção penal e vai responder por isso na justiça. Você de repente, não tem conhecimento, nós temos realmente muitos problemas. É um síndico que tem uma facilidade, é um porteiro que tem uma facilidade. Às vezes o proprietário acredita que tem a capacidade, mas tem que ter atenção para não estar sendo inserido num crime, porque de repente você vai ter uma ficha com um crime de contravenção penal. Então a gente tem trabalhado muito para procurar tirar essas pessoas irregularmente de dentro do mercado imobiliário, né, da atuação, para a proteção da sociedade mesmo. Márcia, falando um pouco do mercado voltado para as mulheres, né? A mulher é profissional nessa área. Como é que tem sido isso no momento aqui no estado do Ceará e também em âmbito nacional? Como é que tem se mostrado esse mercado para as mulheres também? Eu posso dizer para você que é uma grande satisfação a evolução do Conselho Federal nesse sentido de abertura e dar visibilidade ao trabalho da mulher corretora de imóveis. Atualmente eu estou como vice-presidente da integração feminina do sistema COFES-Cresce. Isso quer dizer o quê para nós mulheres corretoras de imóveis? Isso quer dizer que nós temos uma representação lá em cima, no topo da gestão, porque quando estou vice-presidente da integração, o presidente é o nosso presidente do Conselho Federal, João Teodoro, que tem assim uma gestão muito visionária de abertura para esses conceitos e que está abrindo para dar mais visibilidade das mulheres. Porque nós atualmente representamos 38% do número de corretores de imóveis do Brasil. E mundialmente, porque inclusive estive recente num congresso internacional também assumindo uma posição dentro de uma confederação internacional latino-americana, e lá a gente vê que mulheres no mundo já representam 69% da categoria dentro do exercício da atividade imobiliária. Então não tem mais como, eu acho que nenhum ponto da sociedade dizer que as mulheres estão começando, as mulheres estão entrando. Na verdade, nós sempre estivemos, né? Conversava há pouco de dizer que não tem mais que nós aceitar, dizer assim, nós estamos começando alguma coisa. Sempre estivemos em atividade, sempre trabalhamos, sempre tivemos representatividade. E essa oportunidade do Conselho tem feito com que eu possa estar levando para os outros estados. Nós temos em todos os estados, nós temos 27 conselhos e hoje nós temos 21 diretoria da mulher em 21 estados que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Quero até dar os parabéns às nossas diretoras da mulher de todos os conselhos regionais, né? Que elas estão fazendo um trabalho muito importante dentro do conselho. E não é só um trabalho social que a mulher vai fazer, ela faz também o trabalho social. Mas a diretoria da mulher, ela quer trazer a mulher dentro da atividade imobiliária, a importância dela, o desenvolvimento dela. Tem um olhar diferenciado, né, Márcia? Assim, tem um olhar diferenciado do negócio, né, dos pormenores. Chega a ser isso também. A gente vê muito, fala isso, né? Alguns profissionais falam, a gente tem um olhar mais assim, aguçado sobre determinadas coisas. Eu acredito que sim. Por quê? Porque nós temos como característica nos aprofundarmos mais na atenção, né? E isso faz com que no contato com o cliente a gente procure sensibilizar mais aquele desejo, a gente identificar melhor aquele desejo, a compreensão. Não é uma coisa tão automática um negócio imobiliário. A gente sabe da importância que é uma aquisição de imóveis, né? Temos uma atividade que ela mexe com a economia de uma vida toda, ou um comprometimento para uma vida toda, que é um financiamento imobiliário.
Então, é uma responsabilidade muito grande. E não que os homens não façam isso, né? Mas as mulheres, elas, pela essa característica de cuidado que nós temos, de atenção e de empatia, muitas vezes, bem maior, eu acredito que a gente tenha essa qualidade, esse plus a mais na hora da negociação. Ok, Márcia, muito obrigada pela conversa. E para quem quiser saber mais informações também sobre o Conselho, sobre você, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Eu queria colocar o site do COFES, é importante, né? Você ter esse detalhe no www.cofes.gov.br. E em relação à questão da pesquisa de corretores credenciados, os endereços do Cresce, o Cresce Ceará. O Cresce Ceará está na mídia aí constante, está sempre fazendo campanhas de educação, de prevenção. Então, a gente tem trabalhado o corretor para que isso, consequentemente, traga uma boa socialização de negócios com sucesso, né? E segurança, principalmente. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e, de acordo com o primeiro relatório global sobre hipertensão lançado pela Organização Mundial de Saúde, a prevalência da pressão alta entre brasileiros de 30 a 79 anos é de 45% em ambos os sexos. Isso significa que quase metade da população nessa faixa etária sofre com a condição por trás de infartos e AVCs. E sobre o assunto eu conversei com o clínico geral Bruno Cavalcante. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É importante a gente ver esses números porque 1 em cada 2 ou 3 pessoas vão ser hipertensas, vão ter pressão alta. E esse número é assustador quando eu vejo que boa parte desses pacientes nem sequer sabem que são hipertensos. E a hipertensão é uma doença silenciosa, você tem ela ali por anos, às vezes décadas, e não sente nada, não sente uma dor. E quando vem é com algo catastrófico, é um AVC, é um infarto, é uma doença renal grave, que acaba indo para a diálise. Então, é uma doença que traz repercussão sistêmica séria, que pode levar até a óbito e que, se eu der o diagnóstico precoce e tratar de forma adequada, esse paciente ele tem uma vida normal. Então, é muito importante aferir a pressão em casa, ou aferir a pressão na farmácia, no posto de saúde, ou com o seu médico de forma regular, para saber se eu tenho ou não hipertensão e começar a tratar, né, essa hipertensão para evitar as complicações que eu posso ter. A gente conversando aqui de bastidor, Natália, eu questionei com relação à questão da infância, né? Se existem crianças com AVC, o senhor falou que muito raramente com relação à questão do que a gente tem hoje, né, de hipertensão. A partir de que momento isso está acontecendo? Começando a mostrar na fase da pessoa, adolescência, já é na fase adulta? Como é que está esse quadro atualmente? Essa pergunta é muito importante porque a gente associa a hipertensão a pacientes idosos. Quem tem pressão é aquele paciente idoso. E não é verdade. A hipertensão é uma doença do adulto jovem. Então, cada vez mais eu tenho pacientes que de forma precoce têm diagnóstico de pressão alta nos seus 25, 30 anos. E cada vez mais, por estilo de vida, como tabagismo excessivo, álcool em excesso, obesidade, sobrecarga de estresse, de ansiedade, de trabalho, uso de drogas ilícitas, uso de medicações, eu acabo tendo hipertensão em pessoas ainda mais jovens, né, como os adolescentes. E eu posso ter hipertensão também em criança? Posso, ainda mais quando eu estou associado a alguma doença renal. Essa criança, sim, ela pode ter hipertensão. Mas o aviso que fica e a alerta que a gente tem que tomar é que a pressão alta é uma doença, sim, do adulto jovem e que desde cedo eu tenho que fazer screening, eu tenho que procurar aferir a minha pressão para dar um diagnóstico precoce e, sim, começar um tratamento também adequado. Doutor, com relação à questão da juventude hoje, a gente vê muito uso do vape, né? A pessoa fala pendrive, enfim, que é cigarro eletrônico. Que muitas pessoas dizem, não, é só um cheirinho, isso não faz mal. Vai na onda dos amigos, né? Diz assim, não, pode ir, não acontece nada. A gente tem aí o fato recente da cantora Solange, né? Solange Almeida, que falou com relação à questão isso, já está tendo uma perda das cordas vocais, a questão também da funcionalidade do pulmão, né? Enfim.
preocupa, né? E ela deu um alerta importante sobre isso. Com relação a esse uso excessivo, descontrolado, né? Sobretudo para os jovens, sobre os jovens, né? A gente vê aí, não sai de casa, vê a turma já usando, enfim, mais do que o próprio cigarro. Essa utilização desse vape, né, do cigarro eletrônico, quais são esses riscos? Já tem algum estudo voltado para isso? Para a questão também da hipertensão, mas da saúde como um todo? Essa é uma pergunta que a gente podia ficar aqui horas conversando sobre isso. É um assunto altamente complexo. Quando eu olho para o cigarro eletrônico, a gente sabe que ele é proibido ser comercializado no Brasil. Então, você não compra ele de forma lícita, ele não está para vender nas lojas. Mas quando você chega em qualquer restaurante, qualquer festa, está todo mundo usando os vapes, o cigarro eletrônico. E o pior, achando que é uma coisa inofensiva, porque não solta fumaça como o cigarro solta, porque não tem aquele odor ruim do cigarro, muito pelo contrário, tem até com sabor. Então as pessoas acabam utilizando muito mais do que fumam o cigarro normal. Eu tenho pacientes que chegam a dormir com o vape embaixo do travesseiro, porque quando eles acordam, eles estão abrindo o olho e já estão fumando o vape. E ele tem nicotina, ele tem também substâncias químicas, ele causa dependência, ele causa tolerância e sim, ele causa muito problema à saúde. Qual o grande problema do vape em relação ao cigarro? Nós ainda não sabemos as consequências a longo prazo que o cigarro eletrônico pode causar. Isso aí pode ter repercussões, né, pulmonares, laríngeas, em corda vocal, neurológicas, cardíacas, que a gente não sabe. E como tem nicotina, como tem substância química, também vai interferir na pressão arterial e esse paciente vai ter um pior controle da pressão arterial. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro normal, é uma das coisas que mais pioram a nossa sobrevida e que estão mais ligados às neoplasias, em especial os cânceres de via aérea, seja boca, lábio, língua, laringe e pulmão, por exemplo. Doutor, e aí eu só falo nessa alarmante, né, gente? Pessoas que dormem com o vape do lado, né, no travesseiro, enfim, assim. Para quem convive com essas pessoas, também não tem filtro, né? Porque é como um cigarro comum. A pessoa está fumando, ela tem aquele filtro que ela está sugando. Mas quem está por perto está ingerindo aquilo dali sem filtro algum, né, também. Diferente do cigarro normal, que a gente acaba soltando muito mais fumaça, o vape é bem mais discreto, né? Então, o fumante passivo, que é quem está ali do lado, ele sofre um pouco menos. Mas também tem, né? Tem aquela fumaça que é solta pelo vape, obviamente não se compara com o cigarro comercializado, né? Que também é outra droga muito ruim. Mas o fumante passivo, nesse contexto, ele sofre um pouco menos. E no caso do uso do fumo, né? Agora falando também com relação à bebida alcoólica, a utilização dela a longo prazo, de forma desordenada, né? Como é que se mensura isso com relação à questão da hipertensão? A hipertensão, ela está muito ligada, obviamente, à questão genética, hereditária. Se eu tenho um pai, se eu tenho uma mãe, se eu tenho avós ou irmãos hipertensos, eu tenho uma maior chance também de ser hipertenso. Então tem uma questão genética, mas também tem uma questão comportamental. O que é isso, Bruno? É o meu estilo de vida. Como eu como, o que eu faço de exercício, se eu tenho mau hábito como fumo, bebida alcoólica, drogas ilícitas, isso tudo vai interferir na minha pressão arterial. E não adianta eu esperar 30, 40, 50 anos para mudar. Isso eu tenho que fazer como promoção de saúde e prevenção de doença. Quando mais cedo eu começo a praticar atividade física regularmente, quanto mais cedo eu começo a mudar a minha dieta, uma dieta mais rica em frutas, em verduras, uma hidratação boa, uma dieta equilibrada, que eu perco peso, que eu começo a diminuir a minha ansiedade, o meu estresse e não entro nessa moda de usar cigarro eletrônico, ou largo o tabagismo, ou largo o uso de álcool, mais fácil vai ser de controlar essa minha pressão arterial. Então a pressão arterial ela é multifatorial. Além do fator genético, eu tenho todo um fator ambiental que, infelizmente, o nosso estilo de vida atual, sedentarismo, obesidade, fácil acesso a comidas, né, saborosas e de alto teor calórico e de gordura, acabam me levando também a ter um aumento da pressão. Hoje a gente come muito enlatado, come muito embutido, são alimentos preparados que você recebe com um teor de sal muito grande. E olha que interessante, o sal que a gente deve comer durante o dia para a hipertensão é um sal que cabe na tampinha da caneta Bic. Então eu pego aquela canetinha Bic, aquela tampinha azul, aquilo ali é o que eu devo comer de sal por dia.
Quando eu chego no restaurante, eu vejo a pessoa colocando a batatinha E 2 vezes sal. aquilo ali de sal. E vários desses temperos que eu compro no supermercado têm um teor de sódio muito elevado. Então a gente extrapola muito também o uso de sal. Então são muitos detalhes que eu tenho que ter cuidado quando eu lido com a pressão arterial, por isso é muito importante ter um acompanhamento médico, nutricional, para que você possa saber como reduzir esses itens que fazem tão mal à nossa saúde. A gente tem agora também os rótulos, né, dos alimentos, eles já têm, né, colocado alto teor em sódio, né? Você compra aqueles biscoitinhos achando que são saudáveis, né, tem integral, mas tem alto teor em sódio. Você, poxa, né? E aí aquele alimento também, como é que a gente pode, dessa forma, né, fazer o controle sobre aquilo, para as nossas crianças também, né? Começar a trabalhar com elas a alimentação saudável. A gente precisa ser o exemplo, doutor? Com certeza. O quanto muda, né, quando a gente tem uma criança que dentro de casa já tem uma alimentação saudável e ela cria esse hábito para a vida toda. Então, a gente vê muito aí as crianças dentro do mercado escolhendo o que é que vão comer na merenda, no lanche, no recreio, né? Então ela pega aquele biscoito que ela gosta e às vezes a gente está vendo que aquele biscoito tem um alto teor de gordura, aquele biscoito tem um alto teor de sódio. Então a gente pode mudar isso aí por lanches caseiros, que às vezes é mais barato, mais gostoso e muito mais saudável. Então é importante que essa consciência, infelizmente a criança não vai ter essa consciência, ela venha dos pais e nós sejamos o exemplo para elas. E hoje está muito mais fácil, eu não tenho que dobrar o alimento ali, ficar olhando, ele já vem alto teor de gordura, alto teor de sódio. Então é muito importante que eu veja isso, que eu não estou falando para você não comer, mas para reduzir esse tipo de alimento. E quando eu reduzo esse tipo de alimento, associo uma dieta equilibrada e faço atividade física, eu não só melhoro a minha pressão arterial, mas eu melhoro minha glicemia, eu melhoro meu colesterol, eu melhoro o meu humor, a minha ansiedade, o meu sono. Então está tudo ligado, né? A síndrome metabólica, ela envolve muitas coisas que vão além da pressão arterial. E, como eu falei no começo, a pressão arterial, ela é muito assustadora porque ela é silenciosa, né? Ela vem de uma vez. E quando vem de uma vez, vem com doença ocular, vem com AVC, vem com infarto agudo do miocárdio, doença vascular periférica, doença renal, que leva, por exemplo, à diálise. Então, são tantos problemas sérios que a gente tem realmente que se preocupar com essa promoção de saúde de forma muito precoce. Doutor, e a ingestão de água, se hidratar, é importante também? Olha, hidratação devia ser uma coisa obrigatória, né? Todo mundo devia estar ali com a sua garrafinha d'água saindo, né, de casa e lembrar que a gente tem que beber ali de 20, 30 ml de água por cada quilo de peso. Então, uma pessoa de peso de 70 quilos, por exemplo, ingerir seus 2 a 2,5 litros de água, isso é muito bom, né? Isso ajuda você até não ficar inchado, não reter tanto líquido, né? E ir de forma regular no banheiro. Então, uma alimentação fracionada, equilibrada, com ingesta de água no decorrer do dia, de forma adequada, ajuda muito na manutenção da sua saúde e ajuda até a sua pele a ficar melhor, o seu cabelo também, regula mais as suas atividades diárias. Então, a gente precisa estar preocupado, sim, com a alimentação, com a hidratação, né, e com o uso da quantidade de alimentos hoje que eu tenho, que são vendidos aí, comercializados com gordura, né, trans, com sódio em excesso, com açúcar em excesso. Doutor, e há o uso de medicação, né? Às vezes o brasileiro ele tem costume disso, né, de se automedicar. Dorzinha de cabeça, vou lá e pego. Não conhece um vizinho que tomou tal medicação e deu certo com ele, eu vou lá, eu compro também, independente do que for. Quais são esses riscos da utilização de medicação para a saúde como um todo, não só para a hipertensão também? Nós somos talvez um dos povos do mundo que mais se automedica. Não é à toa que a gente hoje está na farmácia como se fosse no supermercado, né? Então a gente vai e faz ali a feira de remédio do mês. E a automedicação é muito prejudicial. Primeiro, eu posso estar camuflando alguma doença séria que ia aparecer e a medicação não está deixando aparecer e quando ela vem no estágio avançado. Segundo, eu posso estar usando a medicação errada para aquela doença, que pode piorar a minha saúde. Terceiro, as medicações têm efeitos colaterais, que podem ser muito ruins para a saúde. E quarto, as medicações têm interação. Uma medicação com outra pode ter uma reação que você nem imagina, sem falar do quinto ainda, que são as alergias medicamentosas. Então, tem que ter muito cuidado com esse uso indiscriminado de medicação, né? Ainda mais medicação que não é feita pelo colega médico, que é dado pelo vizinho, pelo amigo do trabalho. Essas medicações, elas podem atrapalhar e, engraçado, elas podem sim piorar até a sua pressão arterial. Quer ver um grande exemplo? O corticoide.
corticóide que a gente acaba tomando por vários motivos, uma dor de cabeça, uma inflamação, ela acaba levando a pressão arterial, ainda mais se for usado por um período mais prolongado. Outro exemplo, os anti-inflamatórios. São, às vezes, muito úteis, com doença ortopédica, por exemplo, mas pode ser um vilão para aquele paciente que tem gastrite, aquele paciente que tem refluxo, aquele paciente que tem doença renal crônica e também para o paciente cardiopata ou hipertenso, que pode também elevar a pressão. Então, é muito importante que antes de se automedicar, você converse com o seu amigo médico, com o seu médico de preferência e tire essa dúvida para não ter um efeito desagradável da medicação e sim colher o que é de melhor, que é o efeito benéfico dela. E no último domingo, dia 29 de outubro, foi comemorado o Dia do Cerimonialista. E sobre essa data e a profissão aqui no estado, eu converso com o cerimonialista Felipe Araújo, está aqui comigo no estúdio. Felipe, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Felipe, fala um pouquinho sobre esse trabalho, né? A importância de um cerimonialista para um evento, mas não só para um evento, mas também todo o trabalho que é feito, né, realizado, que é quem é a cara, né, do evento em si. Isso, na verdade, a profissão de cerimonialista é uma profissão que não é tão conhecida, né? As pessoas acabam que não sabem informar qual a função de um cerimonialista. E o cerimonialista, ele está pronto e apto para realizar o sonho dos clientes, né? Aqui, culturalmente, a gente chama de cerimonialista, em outras regiões são os assessores, mas nós somos formados, né, e orientados a prestar uma assessoria, né, desde os eventos sociais, os eventos corporativos, os eventos culturais. A gente, de fato, está aqui para produzir o evento para o cliente, né, prestar essa assessoria, seja num casamento, numa festa de 15 anos, em um aniversário, que foi onde eu comecei há 17 anos atrás, realizando aniversários infantis. E a partir daí eu consegui alcançar, né, o mercado aqui de Fortaleza. E hoje eu atendo todos os públicos. Eu atendo um evento corporativo, inclusive fiz sexta-feira passada para quase 10 mil pessoas. Esse final de semana já fiz casamento, ontem estava em aniversário. Então, assim, a profissão de cerimonialista ela é uma profissão muito vasta. É uma profissão muito ramificada que você pode atuar em várias áreas de eventos. E aí precisa de alguma capacitação, qualificação? Acredito que tem que estar sempre em atual estudo, né? Você não pode parar, né? Exatamente. Eu sempre falo nas palestras que eu ministro que a grande formação que um cerimonialista tem hoje é a experiência. Eu sou formado, eu sou publicitário, mas não existe uma profissão oficializada, uma graduação voltada para o cerimonial, né? Existem alguns cursos técnicos de produção de eventos que eu já fiz, mas a minha grande experiência, sem dúvida, foi no dia a dia, né? A minha capacitação foi realmente atendendo os clientes, buscando uma forma de passar esse conforto e essa segurança para o cliente dentro da festa e errando também, acertando, né? A gente realmente, eu acredito que a minha grande formação é a experiência que eu tenho nesses 17 anos de trabalho. E eu acho que o difícil seria, assim, as pessoas, atualmente elas têm muita, digamos, a vergonha, né? Não tem coragem de falar em público, falar nas câmeras, né? A gente vê muitas redes sociais exigindo isso, e as pessoas dizem, eu não sei como é que eu começo, como é que eu falo, o que é que eu digo, né? Eu tenho vergonha, muitas pessoas estão vendo. Como é que é passar por cima disso, né? Trabalhar isso? Olha, eu confesso para você que quando eu comecei com 17 anos para poder pagar minha faculdade de publicidade. E na época, assim, eu consegui, graças a Deus, ter bons clientes e ter um destaque muito rápido dentro do mercado. E a primeira vez que eu fui ser entrevistado, eu estava muito nervoso, eu estava aflito, eu disse, meu Deus, eu tô na frente das câmeras, e realmente isso para mim era um bloqueio muito grande. Mas eu acho que com a experiência, enfim, hoje eu não tenho zero problema com isso, até porque a gente que trabalha com a nossa imagem, a gente precisa estar ali na frente das redes sociais todos os dias, mostrando o nosso trabalho, se reinventando realmente. E graças a Deus, assim, hoje isso não é mais um problema para mim, mas já foi durante muito tempo no passado. Mas com a experiência, a gente vai tentando, até uma hora que dá certo e a gente realmente não tem mais tanto medo, não tem mais tanta vergonha e acaba deslanchando aí na frente das câmeras. Felipe, e foi dia 29, agora domingo, né? O dia do cerimonialista, né? Agora, dia 31, vai ter uma homenagem que vocês vão receber na Câmara Municipal. Conta um pouco pra gente. Na verdade, a gente recebeu o convite, né, do vereador, do Gardel Gondim. E vão estar lá alguns cerimonialistas, eu acredito que 5 a 6 cerimonialistas, né, me incluindo. E vai ser um momento muito especial, vai acontecer amanhã, dia 31, na Câmara dos Vereadores. Mas o dia do cerimonialista foi ontem, né, no domingo, que eu passei o dia trabalhando. Eu até falei para os meus clientes, eu disse, gente, eu acho que eu estou comemorando esse dia da forma mais incrível possível, que é realizando os sonhos, é trabalhando, é fazendo o que eu amo. E é um dia que está sendo comemorado já tem, eu acho que uns 5 a 6 anos,
né, que essa data ela realmente é bem trabalhada dentro da classe de cerimonialistas, que é uma classe que não é tão ouvida, é uma classe que as pessoas não conhecem tanto a função de um cerimonialista, mas eu acredito que a cada dia a gente está fazendo um trabalho para a gente ter realmente esse reconhecimento da nossa profissão. Felipe, para quem está em casa, que está assistindo, como é que faz para saber mais informações do seu trabalho e também sobre um pouco mais de como é que trabalha um cerimonialista? Pronto, vamos lá. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né? Felipe Aconteça aí faz grandes eventos na cidade, corporativo, 15 anos, casamento, tá? Segue lá, @Felipe Aconteça no Instagram, que vai ser um prazer enorme ter você nos seguindo e, claro, também realizando o seu sonho. Obrigada, Felipe, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E parabéns também pela data. Obrigado pelo carinho. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e vamos falar de cultura. O Festival Canoa Blues vai acontecer agora em novembro com uma agenda totalmente gratuita. A 16ª edição do festival vai ser agora a partir do dia 7 de novembro, com as ações sociais são em prol da arte e educação e para crianças e adolescentes atendidos por ONGs de Canoa Quebrada. E sobre essa programação e muito mais, eu converso com o Roberto Maciel, que é diretor do evento, está aqui comigo no estúdio. Roberto, obrigada pela sua presença. Obrigado também pelo acolhimento, pelo convite. Mas falando da programação, a gente estava aqui conversando nos bastidores um pouquinho, como é que vai começar agora o dia 7, não é isso? E como é que vai se iniciar essa ação? Conta um pouquinho para a gente da programação. Olha, nós temos nesse período de 7 a 10 de novembro, duas atividades. Uma é a entrega de livros que são doados pelo público para as entidades de Canoa Quebrada que atuam com arte, com educação, com crianças, com adolescentes, enfim, com o público de Canoa Quebrada que precisa de um atendimento muito específico, muito especial nessa parte de arte e cultura. Então, a gente faz a entrega desses livros que foram doados e a gente inicia, logo em seguida, um curso de arte em areia. Esse curso é aquele curso de fazer aquela garrafinha de areia colorida, que é uma tradição do litoral do Ceará. E essas garrafinhas, que são a tradição do litoral do Ceará, a gente julga e a gente discutiu com a comunidade de Canoa Quebrada, a gente julga que é necessário que ela seja preservada, seja mantida e seja passada de geração para geração. Então é essa atividade que a gente tem nesse momento inicial de 7 a 10. Roberto, a gente fala muito durante a pandemia, o período mais crítico, né? Como é que a arte salvou a gente, né? A música, artes plásticas, visuais, enfim, o teatro, de forma remota, mas o quão a arte salvou as nossas vidas, né? Todo mundo em casa, todo mundo isolado, mas essa arte deu esse olhar no futuro, né, para a gente. Como é que é trabalhar isso agora, né, com tudo retomado, já nesse olhar também de futuro e trabalhando junto também com as crianças? Olha, eu concordo com você, absolutamente sem nenhum reparo a fazer o que você coloca, lembrando apenas que salvou também a nossa sanidade mental. E isso é muito importante, a nossa capacidade de interagir com as pessoas, já que estávamos todos isolados e tal, a arte nos ajudou demais. Canoa Blues fez inclusive uma edição especial em 2021, totalmente digital, está disponível no YouTube, são 3 shows realizados aqui em Fortaleza, mas que estão abertos ao público, que foram justamente para suprir essa demanda. Então nós e vários outros realizadores tivemos essa opção, essa possibilidade, que na verdade não era a opção mais adequada, mas foi a solução que se pôde encontrar, né? Então, a gente sabe que a importância da arte, da cultura, da educação, sobretudo, para as comunidades e também para as gerações que estão se formando agora, é algo fundamental e a gente tem trabalhado especificamente nesse aspecto, até porque também o Canoa Blues, ele é basicamente uma atividade educacional, pedagógica, didática. A nossa ideia é levar informação sobre música popular, sobre música, sobre cultura, para um número maior possível de pessoas. Então a gente tem conseguido, sempre desde 2008, quando a gente iniciou o Canoa Blues, a gente tem conseguido sempre aumentar a quantidade de pessoas e com um aspecto, um lado bastante positivo, que é a economia. A gente tem feito com que a cultura seja também
um indutor da economia, no caso de Canoa Quebrada e do município de Aracati. E eu diria até do litoral leste do estado do Ceará. É porque é um evento, né, que ele trabalha não só a parte de cultura, de conscientização, de educação, mas também, sobretudo, essa parte econômica do turismo também, né, muito forte ali. Mexe com todo mundo, né, desde quem vai se hospedar, a quem vai almoçar, enfim, né, transporte, hotelaria como um todo, tudo movimento ali, né? Elaine, a gente tem lá em Canoa Quebrada um diálogo permanente com a comunidade, com a Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada, com a Prefeitura do Aracati. A gente tem sempre dialogado. E um dos pontos básicos do Canoa Blues é ser realizado em período de baixa estação turística. A gente faz em novembro, sempre tem feito em novembro, já fizemos ela em outubro também. Pensando em aquecer, a gente faz longe, distante do período de feriado, que já é aquecido, a gente sai dos períodos de férias, que já são períodos aquecidos, e a gente vai para estimular, para fazer com que se movimente a economia nesses períodos de baixa estação. Então a gente tem uma participação das pousadas muito intensa, das barracas de praia, dos restaurantes de Canoa Quebrada, que geram emprego, que tem muita contribuição a dar para aquela comunidade. Então a gente tem esse diálogo sempre permanente com a comunidade de Canoa Quebrada, com o Conselho Comunitário, com a ASDEC, que é a Associação dos Empreendedores, e com a Prefeitura do Aracati. Já tem programação, nomes confirmados? Que já pode passar alguma coisa para a gente? Temos, posso adiantar sim, com certeza. A gente tem a participação da cena local de Anderson Camelo, Felipe Casou, vão participar do evento. Isso na programação musical que vai ser realizada em dezembro, a nossa ideia é fazer em dezembro. E a gente está trazendo o nome do blues da Bahia, chamado Eric Asmar, é um guitarrista espetacular, que tem muito a trazer e apresentar ao público daqui do Ceará, o público que participa do Canoa Blues. E aí, falando um pouco também dessa ação que vai ser agora em novembro, né, que você comentou, acredito que durante todas as edições anteriores, né, o que tem de vivência de retorno dessas comunidades que são atendidas, que participam, né, de histórias de vida, de crianças que cresceram junto com o evento? Olha, a gente tem procurado sempre fazer cursos que têm relação com a demanda da comunidade. Então, a gente já realizou, por exemplo, curso de produção de instrumentos musicais, instrumentos de percussão, a garotada lá de Canoa Quebrada adorou. Depois, em um outro momento, a gente fez um curso de produção de sabonetes artesanais que atende, de certa forma, o pousadeiro e atende também a mão de obra de Canoa Quebrada. A gente tem sempre procurado fazer essas atividades que estão relacionadas àquelas demandas lá de Canoa Quebrada. Então, a gente tem percebido sempre, e ainda bem, um engajamento muito maior também a cada ano que passa da comunidade. Às vezes a comunidade é meio um tanto reativa, pode dizer assim, desconfia de atividades que são levadas por pessoas que não são necessariamente de Canoa Quebrada. Então eu costumo até brincar, eu digo que eu moro em Canoa Quebrada, passo 300 dias aqui em Fortaleza, mas eu moro mesmo em Canoa Quebrada. Mas é isso mesmo, a gente tem uma convivência, uma vivência com Canoa Quebrada há um bom tempo, a gente conhece muita gente da comunidade, a gente está plenamente integrado àquela comunidade e a gente tem sempre procurado dialogar com eles. Então, a maioria dos cursos que a gente realiza são cursos que são indicados até pelas pessoas de lá. A gente, por exemplo, realizou um dos cursos de arte e educação, foi produção de microfones artesanais. O pessoal de Canoa Quebrada, os adolescentes de Canoa Quebrada, sobretudo, disseram, olha, está faltando para a gente aqui uma informação sobre eletrônica, sobre uma introdução à eletrônica, e a gente já trabalha já tem computador aqui, a gente já tem TV aqui, então tudo isso aí, às vezes, a gente não tem como corrigir, como consertar alguma coisa. Aí vamos introduzir o assunto por meio do instrumento que é muito apropriado da música, né, que é o microfone. Então, o pessoal foi fazer instrumentos, foi fazer microfones artesanais. Muito bom, Roberto. E para quem está assistindo, quiser saber mais informações da programação, de como participar, de como já se programar para poder estar presente também, como é que faz para encontrar? Olha, o Canoa Blues, ele está presente nas redes sociais, está lá no X, né, atualmente X, Instagram, Facebook,
tem o site próprio também, basta dar uma procurada lá no Google que vai encontrar, canoablues.com.br. Temos também uma participação muito intensa, eu diria, uma aproximação muito intensa dos meios de comunicação que estão sempre noticiando. Otimista está sempre noticiando e a gente agradece muito também essas nossas atividades que são realizadas. Eu queria só pedir também à vontade. Uma licença, Elaine, para fazer um agradecimento. A gente tem agradecimentos a fazer ao SEBRAE, que patrocina o evento, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que também patrocina o evento, Cantina Pet, Portal Investe Nordeste, Otimista, que nos acompanha sempre, e é sempre muito reconhecida a generosidade, a atenção, a gentileza dessas entidades, dessas instituições que nos acompanham, que permitem com que o evento seja realizado. A gente deseja muito sucesso a vocês, ao evento, e obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós agradecemos. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.